Olá pessoal, na nossa aula do dia de hoje a gente vai discutir a aprovação pelo Conselho Nacional de Educação e pela implementação da Base Nacional Curricular do ensino fundamental no nosso país. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito desse tema. Primeiro, é preciso a gente lembrar que há uma divisão fundamental entre aquilo que nós chamamos de ensino fundamental e o ensino médio. Lembrando, que o ensino fundamental e médio forma aquilo que nós chamamos de educação básica no nosso país. Uma discussão antiga também seria a inclusão da educação pré-escolar e também das creches para a mãe trabalhadora dentro do sistema de educação básica dentro do nosso país. Mas, infelizmente, isso ainda não aconteceu. O ponto fundamental é que havia uma discussão longa no Brasil que era a respeito da criação de uma base nacional curricular comum que pegasse o ensino fundamental e o ensino médio. O que nós temos aprovado no momento atual é essa base para o ensino fundamental e não para o ensino médio. Qual é a alegação de uma criação de uma base nacional curricular? É que o Brasil tem uma grande extensão territorial. Nós temos uma grande diversidade de realidades no nosso país. Eu tenho desde a pequena cidade até a grande metrópole com suas zonas periféricas, eu tenho a área rural, eu tenho uma zona voltada para a população indígena e quilombola, eu tenho uma população ribeirinha mais isolada, enfim, nós temos uma disparidade, uma diferença de desenvolvimento macro-regional, onde notadamente a região centro-oeste, norte e nordeste tem indicadores socioeconômicos menores do que aqueles verificados na porção centro-sul do país. Diante desse cenário, muitos educadores passaram a defender a necessidade de uma base nacional curricular, que levasse em consideração, obviamente, as peculiaridades macro-regionais, se nós tivermos uma escola no meio rural ou no meio urbano, se no meio urbano, numa cidade pequena ou numa grande metrópole, na adaptação da educação brasileira a uma educação para comunidades indígenas e para comunidades quilombolas, dentre outras. Não obstante todas essas particularidades de características culturais multifacetadas de maneira macro-regional e dependendo da população onde é que ela se encontra e qual é a sua base étnica, por exemplo, como no caso dos indígenas, havia necessidade da criação de uma base comum que indicasse, por exemplo, quais disciplinas deveriam ser ensinadas e mais ou menos o conteúdo a ser aplicado a cada uma dessas disciplinas, determinando quais as competências que o aluno deveria apresentar após o período de escolarização em cada uma das séries. Da mesma maneira que a Base Nacional Curricular deveria ter estabelecido objetivos, prioridades e metas relacionadas, por exemplo, à alfabetização. Bom, diante desse cenário, o que foi aprovado no Brasil no momento atual? A Base Nacional Curricular para a Educação Fundamental, que vai do primeiro ano até o quinto ano, a chamada Educação Fundamental 1, e do sexto ao nono ano, chamado de Educação Fundamental 2. Ainda se encontra em apreciação a Base Nacional Curricular para o ensino médio. E aqui nós temos algumas questões que são consideradas relativamente problemáticas nessa Base Nacional Curricular. A primeira dessas questões diz respeito à inclusão do ensino religioso para o ensino fundamental. A alegação é de que o ensino religioso ele é um ensino transversal, portanto, que pega teoricamente todos os grupos religiosos, pelo menos os chamados grupos principais no nosso país, que a discussão é uma discussão de tolerância, mostrando as várias religiões, mostrando os seus princípios éticos e morais,
permitindo, né, a criação de uma cultura, né, de tolerância, de respeito e não de animosidade, que permitisse ao aluno um mínimo de base de compreensão do fenômeno religioso. Aliás, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ensino religioso confessional, aquele direcionado, né, para uma religião específica, não fere a Constituição brasileira. Bom, diante disso, nós tínhamos um outro grupo com uma posição diametralmente oposta, que vai alegar que a religião é um fenômeno social, mas que o espaço da escola não deva ser um espaço de discussão de origem religiosa, sobretudo confessional. Embora eles não neguem, talvez, a necessidade ou o direito dessa criança de ter uma formação religiosa, eles alegam que essa formação deva ser praticada no âmbito das igrejas, no âmbito das confissões religiosas, no âmbito domiciliar da formação dada, herdada, né, constituída pelos próprios pais e não no ambiente educacional. No entanto, né, não foi essa versão que passou na Base Nacional Curricular. A Base Nacional Curricular mantém o ensino religioso, embora esse ensino seja um ensino, né, não confessional, um ensino genérico a respeito das religiões, de conhecimento dessas religiões e que tem caráter optativo por parte do aluno e não um caráter obrigatório. Uma outra questão que foi polêmica na Base Nacional Curricular foi a alfabetização. O Brasil aprova na Base Nacional Curricular que a alfabetização ocorra até o 2º ano do ensino fundamental 1, portanto, o 2º ano de escolarização desse aluno, mais ou menos aí por volta dos 8 anos de idade. Enquanto que, por exemplo, inúmeros educadores defendiam que nós deveríamos ter a alfabetização no 1º ano de escolarização, como aliás é normal em países considerados centrais e desenvolvidos, e que, portanto, a alfabetização deveria acontecer aos 7 anos, mais especificamente entre 6 e 7 anos, e não aos 8 anos. Mas a Base Nacional Curricular, de novo, focou na alfabetização em 8 anos, é um avanço no nosso país, mas é um avanço que para muitos ainda fica aquém daquilo que seria desejável. O ponto-chave é que o governo tem vendido para a sociedade brasileira a existência da Base Nacional Curricular como um grande avanço para equacionar os problemas educacionais do nosso país. E embora, inegavelmente, a Base Nacional Curricular seja, sim, um avanço, né, no sentido da gente dar uma padronização, uma melhora nas perspectivas, né, de educação em termos de conteúdo, disciplina para os nossos alunos, bem como para a alfabetização, ela não está longe de ser uma panaceia que vai equacionar os problemas educacionais brasileiros. Essa é uma opinião da imensa maioria dos analistas educacionais e de gente que estuda há muito tempo os problemas da educação brasileira. A educação brasileira tem um rendimento sofrível, né, quando avaliada, por exemplo, por indicadores internos no nosso país. Basta a gente ver os resultados que muitas vezes são obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio ou ainda em avaliações que são realizadas no ensino fundamental. Quando eu comparo uma avaliação internacional, e aí a referência é o PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que reúne aleatoriamente estudantes do ensino privado e do ensino público brasileiro e de mais 64 países da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e avalia os alunos em 3 provas: conhecimento do próprio idioma, da própria língua, no nosso caso o português, basicamente, né, uma base de gramática e interpretação de texto, o conhecimento de ciências básicas e matemática básica. Resultado: no último exame do PISA, de 65 países, o Brasil tirou a 63ª posição.
Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muito orgulho, peço licença para vocês aí para apresentar o nosso módulo Nossa Isolada do professor Alex Mendes, né? O professor Alex Mendes, professor que dá lá concursos há 4 anos, nosso professor titular de atualidades. E o professor Alex Mendes, né, com a lá concurso, nós temos um programa de atualidades. Professor, como é que funciona isso, né? Rapaz, é todo mês, né? Todo mês, pelo menos uma vez ou 2 vezes por mês, o professor Alex Mendes separa todos aqueles assuntos importantes daquele mês que podem ser objeto de prova e faz e monta, elabora aulas de atualidades para você. Com certeza, gente. Então, é um programa que regular, tá? É um programa regular de atualidades. Então, este nosso curso de atualidades, tá certo? Com o professor Alex Mendes, ele está sempre em constante gravação. Por exemplo, né, quando teve lá, o professor tinha gravado uma semana, aí na outra semana teve a notícia e a efetivação, né, da prisão do Lula. O que aconteceu? O professor Alex Mendes, na outra semana mesmo, né, ele já providenciou a aula e já atualizou o curso de atualidades, né? Este curso, o investimento é de apenas R$ 50,00. Prazo de acesso são de 90 dias, né? Carga horária, neste momento, de 7 horas, né? Quantidade de aula, 18. Mas, é claro, durante 90 dias, essa quantidade de aulas e a carga horária vai aumentar ainda mais, né? Então, convido vocês aí a acertarem todas as questões de atualidades com o nosso super módulo de atualidades com o professor Alex Mendes, né? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau. Clique like.